É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, queridos, graça e paz. Estão ouvindo? O som está saindo limpo aí para vocês? Eu sei que tem um tempo de resposta, chamam de delay, né? Entre o momento que eu falo e que chegue aí até vocês e a resposta de vocês de volta aqui, mas o som está bom? A Graça e a Mel estarão me ajudando aqui para receber o feedback de vocês. E eu espero que o som esteja chegando. Sim, ótimo. Louvado seja Deus pela vida de vocês que já estão aqui. Louvado seja Deus pela vida daqueles que estarão assistindo posteriormente. Louva a Deus pela vida dos irmãos aqui da nossa igreja em Fernandópolis, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Louva a Deus pela vida dos irmãos de outras cidades, de outros lugares que também estão conosco, mas de outros estados. E é muito bom ter vocês aqui, contar com esse apoio. Me sinto honrado, privilegiado. Louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus a vida de todos vocês. Hoje é um dia muito especial para nós. Não posso deixar de agradecer aos amigos também, né? Existem pessoas que não fazem parte ainda de nenhuma igreja protestante, evangélica, e têm me dado o privilégio de estarem comigo aqui, de participarem das nossas lives. Então é muito bom saber que a gente goza desse respeito, dessa confiança por parte das pessoas que param para nos ouvir. E queremos que a nossa palavra seja de fato a palavra de Deus ao coração de vocês. Mas como eu estava dizendo, hoje é um dia muito especial para nós. Celebramos a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Estou vendo a carinha ali de um amigo chegado, o reverendo Arthur. Deus te abençoe, meu amigo. Forte, carinhoso abraço. E a vitória de Jesus sobre a morte, ressurgindo daquele túmulo, como ele mesmo disse que faria, né? Eu tenho poder para entregar a minha vida, ele disse, e poder também para reassumi-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. E essa vitória de Jesus é o que garante também a nossa vitória, nós que cremos nele, para recebermos a vida eterna, a salvação e o livramento da condenação que os nossos pecados poderiam
trazer a nós. Então Jesus nos livra disso, louvado seja o Senhor. E a ressurreição é o que dá base, é o que dá sustentação, é o que dá firmeza para tudo isso que nós cremos e vivemos, para a nossa esperança, acima de tudo, na pessoa de nosso Senhor Jesus e nas promessas de Deus. E hoje também está sendo um dia atípico para mim, né? Preparei a mensagem, fui para a igreja para transmitir de lá e tivemos um problema. O Bruno estava preocupado comigo, ele disse: olha, o pastor preparou e agora a gente não está conseguindo fazer. Mas eu também fiquei preocupado com ele. O Bruno trabalhou muito essa semana para que pudéssemos fazer a transmissão lá da nossa igreja, do templo, e nós não conseguimos fazer isso, né? Fiquei frustrado e vi que ele também ficou muito, muito triste. Bruno, alegre o seu coração. Nós teremos dias muito melhores pela frente, certamente teremos outras surpresas desagradáveis, né? Não vivemos mais sem essa tecnologia, mas ela também pode nos trazer alguns dissabores, né? Alguns imprevistos, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então alegre o seu coração, Bruno. Estou aqui em casa, tem muita gente conosco, espero que você esteja aí também com o coração feliz, e no próximo domingo estaremos juntos fazendo lá da igreja como era o nosso sonho. Essa semana nós vamos estudar muito e nos prepararmos para um momento mais bem sucedido no próximo domingo, usando o que temos à nossa disposição. Meus queridos irmãos, hoje nós comemoramos, como eu disse, a ressurreição de nosso Senhor, domingo de Páscoa, símbolo de salvação, de libertação, e certamente muitas mensagens maravilhosas chegaram até vocês através de homens de Deus inspirados, tratando desse tema, a ressurreição de Cristo. Falaram do amor de Deus como a motivação maior para Jesus Cristo se entregar ao Calvário, e é verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é o que motivou Jesus a ir ao Calvário. Reafirmaram ainda que a ressurreição de Cristo é um fato histórico inquestionável, e é verdade, porque alguns, como os saduceus nos dias de Jesus, que não criam na ressurreição dos mortos, não creem. Temos pessoas que ainda não creem na ressurreição. E alguns afirmam o fato histórico da ressurreição e apresentam muitos dados incontestáveis da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Particularmente, estou partindo do fato de que a ressurreição aconteceu, e é verdade, e é algo com o qual nós lidamos no exercício da fé como dádiva de Deus. Quero falar sim ao coração de quem já crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas gostaria muito que Deus usasse esta mensagem para gerar fé salvadora no coração de quem ainda não nasceu de novo. Minha base de segurança são as palavras do próprio Senhor Jesus em Apocalipse 1,18, onde lemos: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O próprio Senhor Jesus falando que ele esteve morto, mas agora estava vivo, falando ali com João, o apóstolo, e João registra a conversa dele com o Senhor Jesus e nos deixa esse testemunho maravilhoso do próprio Cristo a respeito da sua ressurreição. E não existe palavra mais confiável. A palavra de Jesus é digna de toda a confiança, meus queridos irmãos e amigos. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho, afirmou Jesus, as chaves da morte e do inferno. Então voltemos os olhos ao que aconteceu com Jesus e com os seus seguidores lá naquele dia. Abra a sua Bíblia, se você
tiver com um exemplar dela aí em mão, ou se você estiver com o seu celular, podendo usá-lo, né? Tiver um aplicativo da Bíblia, abra também no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Eu quero ler do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos nesse dia celebrar não a morte, mas a vida, porque Jesus venceu a morte e nos traz a certeza da vitória sobre esse inimigo terrível, que nós ainda não conseguimos lidar com ele com tranquilidade, mas sustentados pela tua graça, afirmados na fé de que Jesus é o Senhor da morte, é o Senhor da vida, e nele nós temos vida e vida em abundância, e vivemos nessa esperança de que ainda que a gente morra, nós viveremos. Então, muito obrigado por podermos relembrar hoje esse grandioso feito, esse grandioso acontecimento que marca de forma indelével o cristianismo, que é fundamento seguro para a nossa fé e para a pregação do Evangelho no mundo. Muito obrigado por estarmos aqui agora, Senhor, com esta certeza, e dá a graça àqueles que já creem de se fortalecerem ainda mais na fé e na convicção de que Jesus é o Senhor, sobre tudo e sobre todos, mas dá também àqueles que ainda não nasceram de novo, ainda não têm o privilégio, ó Deus, de reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, e de viverem submissos a Ele, em obediência, andando sob a autoridade dEle e os cuidados dEle. Dá também a tais pessoas, ó Deus, o privilégio da fé salvadora, para que possam crer e se fortalecer na esperança de que Cristo está vivo, vive neles, e eles podem viver em Cristo e por Cristo, aguardando a promessa maravilhosa da volta de Jesus, quando receberá
para Ele, a igreja, os cristãos de todas as épocas e lugares, para que estejamos todos juntos, ó Deus, e não mais sujeitos à morte, não mais sujeitos, ó Deus, aos desgastes naturais da vida humana, ao sofrimento, à dor, às fragilidades que nós temos e experimentamos aqui, porque estaremos para sempre com o Senhor no gozo eterno, desfrutando da vida que somente Ele pode dar. Então fortaleça a fé daqueles que já têm e gere fé no coração daqueles que ainda não se renderam a Cristo como Senhor e Salvador. Abençoe-nos nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então voltando os olhos para aquilo que aconteceu com Jesus e com seus primeiros seguidores, a gente percebe claramente por outros textos das Sagradas Escrituras que após a prisão de Jesus, os discípulos se dispersaram. Depois da crucificação, tomados pelo medo e pela tristeza, eles se trancaram dentro de casa. Estava tudo revirado na cabeça e no coração daqueles homens. Não havia certeza. As perguntas eram muitas e as respostas haviam sumido. Reinavam o medo, a insegurança e a incerteza. Mas na mensagem auxilie você e a todos que desejam se apropriar da ressurreição de Jesus Cristo. Que esta mensagem ajude você a enriquecer a sua vida cristã e a ter de fato uma espiritualidade saudável para a glória de nosso Deus e Pai. Então, vejamos agora alguns benefícios da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Várias mensagens ao longo do dia trouxeram benefícios maravilhosos, são muitos, dezenas, talvez centenas, mas eu quero apresentar pelo menos 3 benefícios que, a meu ver, podem ajudar você a se fortalecer na fé e a ter de fato um relacionamento maravilhoso com Deus, enquanto você caminha com Jesus aqui e agora. O primeiro benefício que eu vejo e está fundamentado na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a renovação da vida. A renovação da vida. No verso 6 de Mateus 28, nós lemos as palavras do anjo às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Então a ressurreição de Jesus é a vitória da vida sobre a morte. Algumas pessoas nos dias de Jesus haviam se esquecido, inclusive os seus discípulos, do que João registra em seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se esqueceram que Jesus veio trazer a vida e vida abundante. Então, como alguém que veio para trazer a vida poderia ser detido pela morte, impedido pela morte? Lembramos ainda as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, onde ele afirma que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, antes de Jesus, o que reina é a condenação, é a morte. A partir de Jesus, a vida começa a reinar. E aquele que crê em Cristo recebe essa vida. Vida abundante, vida de qualidade, vida eterna, vida que vence a morte. Porque os pecados, os nossos pecados,
é que trazem a morte. Mas Jesus vem e se entrega ao sofrimento, ao Calvário. Era necessário que ele passasse pela cruz, pelo túmulo, e com a ressurreição, ele confirma o plano maravilhoso de Deus para salvar o perdido, para salvar o pecador, do qual você e eu somos parte desse universo de pessoas que pecam porque são pecadoras. Mas com Jesus, a vida vem para o nosso corpo, a vida vem para aquilo que nós chamamos de vida, mas que na verdade sem Cristo é morte. E a gente então passa a viver. A gente sai da condição de pecador condenado para ainda pecador, mas agora justificado. É nova vida, meus queridos irmãos. A ressurreição de Jesus Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança da ressurreição de Lázaro, à semelhança da ressurreição da filha de Jairo, ou da ressurreição do filho da viúva de Naim, ou ainda de Dorcas. Se a ressurreição de Jesus tivesse sido semelhante a essas que acabei de citar, ele teria se submetido a um envelhecimento, à fraqueza, e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros, Lázaro e companhia, cuja história da ressurreição está registrada no Novo Testamento. A ressurreição de Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 15, tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. A vida na qual esse corpo será aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, ao envelhecimento ou morte, mas tornando-se capaz de viver eternamente. Isso Cristo conquistou para nós, passando pelo Calvário, passando pelo túmulo, reassumindo a sua vida, derrotando a morte, para trazer para a gente essa certeza de uma nova vida. Uma vida não na carne apenas, mas uma vida no Espírito. Porque na ressurreição, Jesus adquiriu um corpo espiritual que poderia materializar-se e desmaterializar-se à vontade. Lembra do episódio após a morte de Jesus, em que os discípulos se encontravam trancados dentro de um quarto? E Jesus, depois da ressurreição, aparece a eles dentro daquele quarto, e no primeiro momento Jesus mostra para eles a mão ou as mãos, Jesus mostra o lado, e Jesus conversa com eles, mas a porta estava trancada, estava tudo fechado. Diz o texto que eles estavam ali com medo dos judeus, e Jesus, com esse novo corpo, não pôde ser impedido por aquelas paredes ou por aquela porta trancada de entrar e estar com aqueles com os quais ele queria estar. Naquele primeiro momento, Tomé não estava presente. Quando contaram para Tomé, Tomé duvidou e disse: se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou acreditar. Uma semana depois, dizem as Escrituras, estavam de novo trancados dentro de casa, dentro de um quarto, e agora Tomé estava presente. Quem chega lá? O Senhor Jesus Cristo. De novo, nem a porta, nem as paredes puderam detê-lo. E Jesus novamente, agora dirigindo-se a Tomé: toque aqui, veja aqui o meu lado, onde a lança cortou, sou eu mesmo. A palavra diz que Tomé não precisou tocar para crer, mas ele viu. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, meus queridos irmãos. Bem-aventurado é você, minha irmã, meu irmão, que não viu e creu.
porque crê nas palavras daquele que tem todo o poder e autoridade e não pode mentir, aquele que venceu e venceu por nós, derrotando, segundo o apóstolo Paulo, o pior e o último inimigo, que é a morte. Pelo poder de Deus, a ressurreição é possível, visto que o Senhor Jesus ressuscitou, e nós cremos, e está vivo e permanecerá vivo para sempre. Agora veja, é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Convence o ser humano de que ele é pecador e de que isso mata fisicamente, mata espiritualmente, mata eternamente. Mantendo o homem, a pessoa que viveu afastado de Deus aqui, eternamente afastado de Deus. E o Espírito Santo, ao dizer para nós e nos convencer que somos pecadores, de que há um juízo sobre isso, ele também aponta para Jesus como uma solução para esse problema gravíssimo que nós todos enfrentamos, que é o pecado e as consequências dele. E o salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos Romanos. Então, se é o Espírito Santo que convence o ser humano de que ele é pecador e de que Jesus é a resposta, é a solução, a Igreja de Cristo é então gerada pelo Espírito Santo. E as pessoas que formam a igreja são agora novas criaturas, porque a Bíblia diz que elas nasceram de novo, nasceram da água e nasceram do Espírito, é vida nova. Isso é possível, meus queridos, porque o Espírito Santo aplica a nova vida que Jesus herdou por meio da ressurreição a pessoas como eu e você. E a gente passa a viver agora por Cristo, porque Ele vive em nós. Essa vida em Cristo é de fato nova vida. E o melhor é que essa vida que já é nova, ela se renova no Espírito ainda mais enquanto caminhamos com Jesus. Vejam o que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, verso 16. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Ele diz, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. O nosso interior está sendo renovado a cada dia. Você e eu fomos chamados à vida e para andarmos em novidade de vida. Então, é pelo processo, acredito eu, de santificação, é pelo processo de santificação que essa renovação da vida acontece. A gente nasce de novo e pela santificação a gente vai se renovando a cada dia, a gente vai sendo transformado a cada dia e nos tornando mais parecidos com o Senhor de nossas vidas, porque na santificação nós estamos sendo salvos do poder do pecado que destrói, que corrompe e que mata. Deus mesmo, pela obra do Espírito Santo, vai esculpindo em nós, vai esculpindo em você, vai esculpindo em mim a beleza de Cristo e nos transformando de glória em glória, como diz a palavra de Deus, na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar esse ponto, fechar esse primeiro benefício, lendo com vocês o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Irmãos, eu amo esse texto. Esse texto enche a minha alma de gozo, de esperança,
Olha que texto maravilhoso. Depois a gente volta aqui para Mateus. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? O texto continua. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então o que haveremos de ser? Semelhantes a Jesus. Essa vida que Jesus trouxe e nos oferece gratuitamente é vida nova. Porque entramos numa nova dinâmica de relacionamento com o Pai. Mas é uma vida que se renova, porque estamos sendo transformados pela ação do Espírito de Deus, de glória em glória, na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o momento que seremos exatamente como Ele é, e nós o veremos como Ele é. Glória a Deus. Mas olha a responsabilidade aqui, a nossa cooperação com o Espírito Santo, nessa obra de santificação. A partir do verso 3 lemos: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Sim, como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou, olha que maravilhoso, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então ele se manifesta para tirar o pecado que gera a morte, e ele nos dá vida. Mas nós temos agora a responsabilidade de continuarmos lutando contra o pecado e vivendo dentro da lei de Deus, ou segundo a lei de Deus, e a gente ainda conta com o Espírito Santo que nos guia, que nos faz lembrar da lei, das palavras do Senhor, que nos chama a vivermos de fato para a glória de Deus, nos ensinando como fazer isso. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bom. Louvado seja Deus por essa bênção de ter enviado Jesus Cristo aqui para nos resgatar do pecado e nos dar vida. Verso 6 e último de 1 de João 3: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Pela fé nós conhecemos Jesus e nós vemos a manifestação do seu poder nas nossas vidas e na nossa história. Quem nos conhece pode certamente testemunhar a nosso respeito dizendo: você mudou, você é outra pessoa. Que bom ouvir isso, irmãos, porque Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa história, porque mudou a nossa vida. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, podemos ter vida eterna nele e ainda experimentar aqui e agora uma vida de qualidade e que espiritualmente vai se renovando, porque chegará o dia em que todos os cristãos serão semelhantes a Cristo, como acabamos de ler. Então a ressurreição de Jesus, como um primeiro benefício, é que ela renova a vida, ela traz vida nova, e essa vida que já é nova vai se renovando dia após dia, até ficarmos totalmente parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo benefício é que a ressurreição de Jesus renova a missão.
nós temos uma missão. Aqueles que se encontraram com o Cristo ressurreto e tiveram a experiência do novo nascimento, receberam dele uma missão, receberam dele um trabalho, uma atividade para ser realizada. Olha o versículo 7 de Mateus 28. Depois de chamar a atenção delas para o lugar onde Jesus estava, porque agora ele não estava mais ali, ele estava vivo, ele havia ressuscitado, como havia dito, o anjo diz no verso 7: Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. Diz o verso 8 que elas se retiraram apressadamente, tomadas de medo, mas também de alegria, e correram para anunciar essa boa nova aos discípulos. Aquelas mulheres, primeiras testemunhas da ressurreição, ouviram a mensagem alegre e jubilosa da ressurreição. Ele ressuscitou, como havia dito. Ele não está aqui, vejam. Mas também ouviram, meus irmãos, a ordem de ir e anunciar tudo que estava acontecendo ali. Meus queridos, para os discípulos de Jesus, naqueles dias, com a morte de Jesus, estava tudo acabado. Cristo, a esperança deles, havia morrido. Não havia mais um mestre, não havia mais um grupo de aprendizes, não havia mais uma equipe de trabalho, então não havia trabalho para que aquela equipe pudesse se realizar, porque tudo estava acabado. Consequentemente, não havia mais missão. Tudo havia desmoronado, tudo estava realmente acabado. Mas naquela manhã de domingo, quando as mulheres foram ao túmulo, além de ouvir ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito, elas também ouviram. Vão e contem e falem aos outros. Elas obedeceram, como lemos no verso 8, imediatamente foram anunciar aquele grande acontecimento aos discípulos. Era assim e continua sendo assim. Todo aquele e toda aquela que se encontra com o Cristo ressurreto tem uma missão a realizar: anunciar que Cristo vive. Essa é, sem dúvida, meus queridos, a boa notícia. Se Jesus tivesse sido mantido morto, preso pela morte, nós não tínhamos o que anunciar. Paulo diz que a pregação seria vã, a fé completamente inútil. Mas porque Cristo ressuscitou, nós temos evangelho a proclamar com a vida e com a voz, testemunhando através dos nossos atos, das nossas atitudes e também das nossas palavras. Anunciar que Cristo está vivo é, sem dúvida nenhuma, a boa notícia, porque a ressurreição de Jesus Cristo autentica e dá credibilidade à pregação do Evangelho, à missão da igreja. Por quê? Simples, porque a igreja proclama a vitória de Jesus sobre a morte, porque a igreja anuncia aquele que tem autoridade no céu e na terra. A igreja anuncia aquele que pode conceder vida a todos que nele creem e vida que vence a morte. Não foi exatamente isso que Jesus disse quando foi visitar a família de Lázaro, no contexto em que ele, Lázaro, havia morto e já estava sepultado há 4 dias? E Jesus disse a uma de suas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, estou repetindo para você guardar, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, aleluia. Então a fé não é vã, a fé é útil e produz resultados. Nós vivemos pela fé. E pela fé nós pregamos, porque a pregação do Evangelho é uma incumbência da igreja de Cristo, de todos os crentes, em todos os lugares, para que essa mensagem chegue até os confins da terra. O próprio apóstolo Paulo teve a sua vida transformada após se encontrar com o Cristo ressurreto lá na estrada de Damasco. E Paulo fez dessa experiência a base imutável de seu chamado para pregar o Evangelho. E ele, que era um perseguidor da igreja, um caçador de crente para jogar na prisão e até matar, ele tinha autorização para isso, ele se torna agora um pregador do Evangelho. Ele se torna parte daquilo que ele antes perseguia, porque o encontro com o Cristo ressurreto mudou completamente a sua vida, transformou completamente a sua vida e deu para ele uma missão, uma tarefa. Portanto, meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo renovou a missão da igreja. Não é uma missão nova, mas é uma missão que traz novas oportunidades todos os dias. O conteúdo da pregação é o mesmo, a mensagem é a mesma. Mas assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, a cada novo amanhecer, nós temos uma missão a ser realizada. E de repente diferente da de ontem. Em seu contexto, em seus desafios. Por isso é uma missão renovada. E essa missão impulsiona a mim e a você a proclamar a mensagem da redenção com autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque na pessoa do Espírito Santo de Deus, Jesus se faz presente e atuante na vida e através daqueles que nele creem e lhe obedecem, indo cumprir a ordem de proclamar o Evangelho, de anunciar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Os cristãos precisam continuar fervorosos na tarefa de proclamar o Evangelho da salvação, tendo a ressurreição de Cristo como base desta missão, desta tarefa. Isso é dever da Igreja de Cristo. Com o Cristo vivo e presente, a missão de levar o Evangelho, de ser testemunha, se renova a cada dia, irmãos, a cada amanhecer. Tivemos a oportunidade hoje, amanhã teremos novamente, se aqui estivermos, e não vamos desperdiçar as oportunidades. Terceiro e último benefício que eu compartilho com vocês nessa noite. Então, a ressurreição de Jesus renova a vida, a ressurreição de Jesus renova a missão, a ressurreição de Jesus também renova a esperança. Olhando novamente para Mateus capítulo 28, final do versículo 7 de Mateus 28. Depois de dizer àquelas mulheres: vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Veja bem o que diz o anjo: e esse que ressuscitou vai adiante de vocês para a Galileia, e lá na Galileia vocês o verão. Lá na Galileia vocês estarão com ele e poderão contemplá-lo com os olhos físicos. Veja também
o final do verso 10. Agora o próprio Jesus falando às mulheres, depois de consolar o coração delas, porque elas estavam tomadas de medo. Mas diz também que elas estavam transbordando de alegria. Ainda não tinham se apropriado totalmente daquele acontecimento maravilhoso, tremendo, sobrenatural, da manifestação do poder de Deus naquele lugar. Então elas estavam ainda cheias de medo, e Jesus consola o coração delas e encoraja aquelas mulheres dizendo: não temais. E Jesus agora reforça a ordem do anjo. Primeiro o anjo fala, agora Jesus fala: ide avisar a meus irmãos. Olha como Jesus já trata com todo carinho, com toda intimidade, trazendo aqueles homens ainda para mais perto dele. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E lá me verão. Veja o versículo 16 e o versículo 17, também aqui em Mateus 28. Seguiram os 11 discípulos, Judas já havia se matado, Judas Iscariote, para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então eles também obedeceram e foram para onde Jesus havia dito: vão para lá, porque lá vocês vão me ver. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meus queridos, mesmo dentro do grupo dos discípulos mais próximos de Jesus, mais íntimos, diante daquela visão estupenda, daquilo que impactou o coração daquelas pessoas e mudou a história da humanidade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, o mundo estava fadado a viver na escuridão, na morte, sem esperança alguma. Até mesmo dentro do grupo de seguidores mais próximos, alguns duvidaram. Espero que não seja esta a sua situação, de duvidar da ressurreição de Jesus. Nos dias de Jesus havia quem não cria na ressurreição. Ainda hoje, temos pessoas que não creem, dentro e fora da igreja, infelizmente. Mas eu oro para que Deus gere fé no seu coração, para que você creia, para que nada retire da sua vida essa certeza de que Cristo venceu a morte e te oferece a vida, para que você viva agora com Ele e quando partir daqui esteja com Ele para sempre. Mas eu quero ler ainda a parte B do versículo 20, aqui de Mateus 28. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ressurreição renova a vida, a ressurreição de Jesus renova a missão, a ressurreição de Jesus renova a esperança. Para aqueles primeiros seguidores, até esse encontro com Jesus, tudo estava abalado e desorganizado na mente e no coração deles. A vida daqueles homens e das mulheres, porque haviam mulheres no grupo que seguiam Jesus. Quando o Espírito desce sobre a igreja, lá em Atos, estavam reunidos ali em torno de 120 pessoas, muitas mulheres no grupo. Então não eram só homens, mas a vida daquelas pessoas foi invadida pela desesperança e pela desilusão. Alguns, após o sepultamento de Jesus, voltaram a viver como viviam antes. Aos seus discípulos que tinham a pesca como profissão, na verdade não só a eles, mas a todos eles, Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro, depois da morte de Jesus, Pedro volta a pescar. Pedro disse: eu vou pescar.
Não tem mais o que esperar, não tem mais o que fazer. Eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes, para aquilo que eu era antes. A vida estava completamente bagunçada, eles estavam atordoados, perdidos com tudo aquilo que havia acontecido e se dispersaram, como Jesus havia dito em Mateus 26, verso 31. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Deixa eu ler esse texto com vocês, porque tem aqui outros versículos que eu quero destacar. Então, Mateus 26, verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E logo em seguida, Jesus ministrou uma palavra para gerar esperança no coração deles, certamente para impedir que eles fossem tomados pela desilusão, pelo desânimo, para impedir que rapidamente eles desistissem de tudo. Aí no verso 32 Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, Jesus estava lembrando eles a palavra do profeta: olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, Jesus disse imediatamente: irei adiante de vós para a Galileia. Então a palavra do anjo às mulheres e a palavra de Jesus às mulheres estava apenas trazendo à memória deles aquilo que Jesus havia dito: olha, eu falei que eu iria ressuscitar e vou adiante de vocês para a Galileia e lá vocês me verão. Então Jesus fala da sua morte aqui, Jesus fala de que eles iriam se dispersar, mas Jesus fala: olha, eu vou ressuscitar e nós vamos nos ver novamente. Mas parece que não adiantou muito, né? Olha agora o final do verso 56, aqui no capítulo 26 mesmo, verso 56 final. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos abandonaram Jesus, fugiram, meus irmãos. Em Lucas 24, temos o relato de 2 dos discípulos que desciam em direção a Emaús e estavam extremamente desolados, abatidos, desesperançados ou sem esperança alguma. Para os discípulos, a crucificação de Jesus significava o triunfo da morte sobre a vida. A morte venceu. Para aqueles homens e mulheres, a morte de Jesus significava também a impotência do amor diante do ódio, diante da inveja, diante da maldade. A crucificação de Jesus ainda significou para aqueles homens a fragilidade da verdade. Jesus era a verdade, verdade que sucumbiu diante da mentira, da vaidade. Para aquelas primeiras pessoas que compunham os grupos, o grupo de seguidores de Jesus, a crucificação ainda significou a vitória das injustiças humanas. A morte de Jesus, meus queridos, destinava o mundo a viver sem esperança. E ninguém, presta atenção nisso, ninguém vive sem esperança. Não há vida onde não há esperança. O ser humano, você e eu, nós somos movidos e impulsionados a vivermos e a enfrentarmos as crises e as lutas pelas nossas esperanças. O que você espera? Quais são as suas esperanças? A ressurreição de Jesus gerou coragem e fortaleceu aqueles primeiros cristãos, enchendo-os de esperança, quando descobriram que o pior inimigo, a morte, havia sido derrotado. Então eles perceberam que, na verdade, a vida havia triunfado sobre a morte. Perceberam que o amor era muito mais forte e resistente. Perceberam que o amor era indestrutível.
Perceberam que o amor, como diz João em sua carta, lança fora o medo. E aqueles homens e aquelas mulheres se encheram de coragens, reanimados, voltaram a ter esperanças naquilo que o Senhor havia conversado com eles e prometido a eles. Louvado seja Deus! Perceberam ainda, meus queridos, que a verdade havia virado o jogo e derrotado a mentira, e que a justiça divina havia prevalecido e sempre prevalecerá. A ressurreição de Jesus nos ensina que vale a pena enfrentar os problemas que nos afligem, ainda que seja a morte, porque até ela, a morte, pode ser vencida. Em 1 Coríntios 15, 55, Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? E o apóstolo mesmo responde e diz: tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Olha os versículos 57 e 58 de 1 Coríntios 15. Quero ler para você. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Vitória de quem? Tragada foi a morte pela vitória. Olha o que o apóstolo escreveu: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós vivemos nele, nós vivemos por ele. Podemos ter esperança por causa dele. E na nossa vida nada é vão ou fútil. Tudo tem propósito, tudo é para a glória de Deus. E nós caminhamos para o grande dia em que seremos como Jesus, porque Deus está trabalhando em nós e nos transformando de glória em glória, como já comentamos aqui, para que nós fiquemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E no verso 19 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Cristo ressuscitou. Então a nossa esperança em Cristo vai para além desta vida. A nossa esperança em Cristo entra na eternidade, penetra a eternidade. Então nós que esperamos em Cristo não somos as pessoas mais infelizes do mundo, muito pelo contrário, nós somos as pessoas mais felizes, porque temos Jesus. Nós temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que venceu a morte e nos dá vida e a certeza de que ainda que os nossos olhos se fechem aqui nesse mundo, nós os abriremos na eternidade ao lado do nosso Senhor. Sendo assim, queridos, a ressurreição de Cristo renova e fortalece a nossa esperança de que o amor vencerá o ódio e a maldade. A ressurreição de Cristo renova e fortalece a nossa esperança de que o amanhã será sempre melhor do que o hoje, porque caminhamos com Jesus, porque Jesus habita as nossas vidas. Então, essa renovação nos faz aguardar, cheios de expectativa, de esperança, de que amanhã vai ser melhor. E certamente será. E se não chegar conforme a gente tinha a expectativa, conforme a gente esperava, nós vamos viver o amanhã com o que Ele trouxer, sustentados pela graça do nosso Senhor. Porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, diz a letra do cântico: eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Pensando em esperança, eu quero ler com você dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Romanos, capítulo 15, verso 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o nosso Deus é o Deus da esperança, e Ele enche a nossa vida de gozo e paz, porque cremos em Jesus, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19 diz: para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então a nossa esperança em Cristo é uma esperança que traz firmeza e segurança, porque é âncora da nossa alma, para vivermos em íntima comunhão com Deus, para estarmos continuamente na presença desse Deus Todo-Poderoso que é por nós. E se Ele é por nós, nada nem ninguém poderá fazer algum mal. Que continuemos firmes, crendo no Senhor ressurreto, que nos deu vida, vida abundante, vida eterna, vida que pode ser experimentada aqui e agora, não na sua totalidade, porque somos pecadores, estamos sendo trabalhados pelo Espírito, aperfeiçoados pelo Espírito, para ficarmos parecidos com Jesus. E vai chegar o dia, como já falamos aqui, que seremos como Ele e o veremos como Ele é, porque seremos como Ele. Mas que continuemos firmes na convicção de que Jesus é não apenas o Senhor, Ele é o nosso Senhor. De que Jesus não é apenas Salvador, mas Ele é o nosso Salvador e caminha conosco todos os dias. Queridos, com Jesus, a esperança, além de não morrer, tem um ditado aí que diz que a esperança é a última que morre, né? Pois é, com Jesus a esperança não morre. E além de não morrer, essa esperança ainda se renova diariamente. Benefícios da ressurreição de Jesus: renovação da vida, renovação da missão e renovação da esperança. Eu quero concluir colocando aquela música que eu coloquei no início. Algumas pessoas ouviram, mas eu queria que você tivesse um pouco mais de paciência e pudesse ouvir essa música, que ela fale profundamente ao seu coração, para que você descanse de fato na graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto vocês estão ouvindo, eu vou tomar uma água, aceita?
que seja este o seu trabalho mais pesado. Sol, que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Que o seu trabalho mais pesado seja descansar no Senhor. Eu faço dessa música a minha oração por você. E antes de impetrar a bênção, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui agora, né? Daqueles que talvez já tenham passado por aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo respeito. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande ter vocês comigo aqui. E a minha oração é que Deus de fato os abençoe e que vocês sejam encontrados em cada momento da caminhada, descansando na bondade, no amor e no poder do nosso Senhor. Deus te abençoe e que esta também seja uma semana de milagres na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de vocês, renovando a vida, a missão de pregar e anunciar Jesus Cristo, renovando a esperança no coração, na mente, na família de cada um de vocês e também na vida e na família de todo o povo de Deus espalhado por esta terra. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Uma semana de milagre na sua vida e na sua família. Um beijo.